Quero agradecer ao doutor Eduardo pela explicação. E aí a gente ficou pensando, né, outros personagens, inclusive, que chamaram a nossa atenção em tragédias como essa. E uma figura que está sempre presente, né, nessa história de quando tem uma tragédia são os bombeiros. É mesmo. E uma das muitas figuras desses heróis anônimos, né, que se destacou aí nessa tragédia do Rio de Janeiro, é um bombeiro que chegou ao centro do Rio de Janeiro minutos depois da queda do primeiro prédio e ele conseguiu resgatar uma vítima. Né? E vamos ver como é que... Bom dia, como vai? Muito obrigada, viu, Pinho? Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Tá? Parabéns pela família, que eu já soube, já vi as fotos da sua família no jogo do Flamengo. Sente aí, por favor. E eu fiquei me perguntando aqui, antes de eu saber mais de perto, você já falou com bastante gente, mas como é que é uma pessoa que me chama a atenção na profissão de vocês? Uma pessoa escolhe, né, ajudar as outras pessoas, né, em situações de medo, que a gente está falando de medo. Você é um ser humano como eu, como outro qualquer. Quer dizer, eu duvido que você ou qualquer outro, diante de uma tragédia, de um momento ou de fogo, ou de desabamento como esse, ou de afogamento, ou seja o que for, que vocês lidam todo dia com isso, não tem medo? Ana, nós somos pessoas comuns, nós temos medo também, somos pessoas normais. O que acontece é que nós temos um preparo para quando chegar no local, avaliar a primeira cena, pensar na nossa segurança e raciocinar o que deve ser feito. No caso da tragédia lá da 13 de maio, eu lembro que quando eu cheguei, que eu entrei no prédio que não desabou, aquele prédio ao lado, então, você não tem medo de desabar? Fala, bom, se aquele desabou, esse pode desabar também. A primeira coisa que eu pensei foi no 11 de setembro. Pensei na minha família, eu pensei, será que vai acontecer o que aconteceu com os bombeiros de Nova York? Tanto que nós dividimos a equipe para que não acontecesse isso. Alguns subiram para retirar as vítimas que estavam presas, outros foram para o elevador e, no meu caso, e o pessoal que estava comigo, os outros militares, fomos para a montanha de entulho ver se tinha vítima. Foi lá onde eu encontrei o Marcelo. Antes de eu falar do Marcelo, você quando fez essa escolha, você está no Corpo de Bombeiros há 15 anos. Isso, 15 anos. É o único emprego da minha vida, é o meu primeiro emprego. Como é que você lembra, como é que você decidiu ser bombeiro? Bom, eu lembro, Ana, que onde eu morava tinha uma esquina onde tinham muitos acidentes. Muitas colisões de ônibus e carro. Eu sempre via o bombeiro chegando e resgatando aquelas pessoas. E eu acredito que todo homem, mais homem, quando criança, tem esse sonho de ser bombeiro. Aquela imagem do carrinho do bombeiro com a criança é uma coisa que... Agora, você com 15 anos de Corpo de Bombeiros, você ganha R$2.000. Aproximadamente 2 mil. O salário dos bombeiros do Rio de Janeiro, esses homens todos que vocês estão vendo trabalhando aí, é o salário mais baixo da União. Isso é brincadeira, né? O início da profissão, que eu soube, a gente fez um levantamento, falei, gente, mas quanto ganha esse pessoal para correr esses riscos que vocês correm, né? Você tem 15 anos. Eu soube que o início da profissão aqui no Rio de Janeiro pagam R$1.000, enquanto que em Brasília me parece que o piso é R$4.000. Caramba! É assustador, né? Eu sei que tem aí, eu sei que o pessoal da prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, sabe dessa situação, né? Eu sei que vocês fizeram uma reivindicação há pouco tempo. Corrigindo, o Corpo de Bombeiros é do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro. Então eu teria que falar com o governador. O governador, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. E eu sei que vocês fizeram uma reivindicação, tiveram um pequeno aumento, tem uma promessa do governador de que vocês seriam... Mas mesmo não entrando nesse fato da reivindicação, ganhando R$2.000 hoje, depois de 15 anos, né, trabalhando, você não pensa nisso, né, quando você entra numa situação Não, Ana. Ali na hora, a gente só pensa em salvar, se salvar e fazer o nosso trabalho. Nós somos bombeiros e
só quem sabe, só quem veste essa farda aqui sabe o que eu estou dizendo. Quem realmente ama a profissão. Lógico que nós temos problemas, nós temos família para sustentar, mas eu acredito que muitas coisas boas vão vir ainda para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é a minha segunda família. Mandar um abraço para todos do quartel Quer central. dizer, é de alma mesmo. Essa escolha dessa profissão é de alma. Quando o Marcelo te cutucou, né? Que essa história é muito impressionante, né? Como você disse, vocês se dividiram e vocês foram, uma turma foi para os entulhos. Isso. Né? Você acreditava que pudesse ter alguém vivo ali naquele monte de... Claro, sempre. A gente sempre acredita que vai encontrar alguém. Porque se formam bolsões de ar, uma laje cai sobre uma viga, então é sempre possível encontrar uma vítima. O bombeiro nunca chega no local e morreu todo mundo. Enquanto todo mundo corre para o lado contrário da tragédia, a gente vai de encontro a ela. Sempre pensando na segurança também. E qual foi a sensação quando... Nossa. Que cara foi do Marcelo quando ele viu e achou que estava no 6º andar? Porque é muito doido, essa queda de 6 para 1 é muito maluco. Ele caiu com um prédio de 10 andares, né? Ele era a única pessoa dentro de um prédio de 10 andares e ele acreditava estar no 6º andar, porque quando desabou ele estava no 7º. E quando eu cheguei na montanha de entulhos, que eu comecei a conversar, a fazer contato com o pessoal do outro prédio que estava preso, eu escutei uma voz, falando, eu estou preso, eu estou no 6º andar, estou no 6º andar. Você olhou para cima? Não, eu estava conversando com o pessoal lá em cima, no 10º andar, e eu falava, amigo, você vai para a escada de incêndio, que é aquela outra equipe que subiu o prédio. E que lembrando que estava escuro, porque isso era 9 horas, total, quase 10 horas da noite. Helicóptero no local, eu até pedi aqui, o pessoal, pilotos de helicóptero, tentem manter a maior distância possível quando isso acontecer, porque vento, som, então atrapalha muito da gente ouvir vídeos. E eu escutava aquela voz e falava, vai para a escada de incêndio, vai para a escada de incêndio. Ele falava, não dá, eu tô preso. Eu falei, poxa, mas como esse cara tá preso ali naquele outro prédio? Aí foi quando eu fui seguir essa voz e vi um movimento assim nos entulhos e coloquei o pé no buraco para olhar. E ele agarrou no meu coturno. Quer dizer, ele agarrou eu tomei um susto. Assim, tomei um susto. Ele agarrou no meu pé e falou, eu tô aqui, tô no 6º andar. Porque ele acreditava ter desabado só um andar. Isso. Aí eu... Ele estava dentro do elevador, é isso? Não. Ele estava dentro. Ele estava recolhendo lixo. Ele estava fazendo a coleta de lixo ali no final do expediente. Quer dizer, é muita sorte desse cara. Eu acho Nasceu que de novo. ele ficou no único lugar possível para uma vítima sobreviver num desabamento de um prédio de 10 andares. Porque nós vasculhamos tudo e todos os lugares eram muito compactados. E onde ele estava, apesar de que ele ficou com uma viga enorme sobre a barriga, a laje esmagando ali a cabeça. Quer dizer, foi por muito pouco. É um milagre mesmo, só Deus explica uma sobrevivência dessa. Realmente. Você, inclusive, participou do Morro do Bumba, você já participou de vários outros desastres. Como é que você compara? Você já tinha imaginado ver uma coisa dessa na sua vida em algum dia? Bom, imaginado de 3 prédios desabarem no centro do Rio, nunca. Mas sempre imaginei encontrar vítimas vivas. Assim. Olha, eu queria, em teu nome e a tua presença aqui, cumprimentar todo o Corpo de Bombeiros, todos os voluntários, inclusive, e as pessoas que têm um coração como esse, né? Porque é por opção mesmo você se doar para resgatar e tirar as pessoas de situações perigosas, né? Leve-me um abraço, por favor. Ana, hoje eu estou representando aqui todos os bombeiros do Rio de Janeiro e eu só lembro da cena que eu vi em Nova Friburgo, que foram nossos 3 companheiros sendo tirados da lama lá. E no local ali da tragédia da 13 de maio eu só pensei nisso também. É muito triste você ver uma pessoa que corre para o local da tragédia acabar sendo vítima. Então, mandar um abraço para as famílias desses bombeiros de Nova Friburgo que morreram e um abraço para toda a equipe que participou do resgate do Marcelo e do Alexandre, que
Do é o elevador. pingo de felicidade que a gente tem nesse momento de tristeza. Um bom trabalho para vocês, que eu Tá sei bom, que Ana. vocês continuam trabalhando Obrigado. lá. Espero que consigam o intento de resgatar os 5 corpos que faltam. Vamos sim, com certeza. Um bom trabalho, tá? Tá bom.